assistir a aula é assistir desde o começo. Agora sim. Então, né, voltando, relembrando, a gente vai falar de afecções da pele e anexos, para finalizar essa parte de pele e anexos. Então, deixando claro que a gente vai abordar alguns problemas relacionados com a pele, mas que não são problemas que sejam patologias, não são problemas que sejam tratados com medicamentos. São, na verdade, anomalias que podem acontecer, e essas anomalias, então, elas acabam afetando, sim, as características da pele, podem trazer algumas, às vezes, alguns problemas, principalmente para a questão da autoestima dos pacientes, alguns casos não, alguns casos é um pouco mais grave, mas que, na maior parte dos casos, a gente consegue ou utilizar produto cosmético para, de uma certa forma, esconder esse tipo de problema, ou procedimentos estéticos, mas a gente não cai muito no tratamento medicamentoso. Tem uma outra situação, sim, que isso pode acontecer, mas de uma forma geral, o tratamento, quando é utilizado com medicamento, ele é utilizado junto com tratamentos estéticos e com cosméticos. Então, as afecções que a gente tem na pele, elas são divididas conforme o tipo de afecção que acontece, conforme o tipo de local e o tipo de situação que acontece. Então, a gente vai dividir em anomalias vasculares, que estão ligadas, então, com problemas de circulação, anomalias pigmentares, que estão ligadas com problemas da própria produção de pigmento na nossa pele, anomalias de queratinização, que também estão ligadas geralmente com a produção excessiva de queratina na superfície da pele, dermatoses desmetabólicas, que estão ligadas com o metabolismo alterado, e esse metabolismo alterado, de alguma forma, afeta a superfície da pele. E só coloquei aqui as chamadas dermatoses de origem infecciosa, mas como elas são, essas dermatoses, elas são tratadas com medicamentos, então os tratamentos são medicamentosos, não são de interesse da cosmetologia. Então, isso fica para outras disciplinas. Só coloquei aqui para que vocês saibam que faz parte dessa classificação. Então, vamos lá falar das primeiras anomalias, que são as vasculares. Estão ligadas, então, com problemas de circulação. Então, vasos sanguíneos que, de alguma forma, afetam a superfície da pele. Os problemas que a gente tem, então, são os eritemas, a eritrose, a telangiectasia, a rosácea e a acne rosácea e os angiomas. Vamos ver cada um deles para que vocês entendam bem. Primeiro deles, eritemas. Então, eritema, o que é? Ele é definido como manchas de coloração vermelha. Então, são áreas, às vezes pequenas, às vezes em grande extensão, avermelhadas que aparecem na pele, estão ligadas à vasodilatação. Então, os vasos que estão mais na superfície da pele, eles acabam se dilatando e passando essa coloração, então, avermelhada para a pele. E a gente caracteriza, né, e reconhece esse eritema e sabe, então, que ele é uma mancha avermelhada porque ocorreu um processo de dilatação, de vasodilatação, porque a gente faz um teste que mostra para a gente que aquilo é considerado eritema. E como que é feito esse teste? Simplesmente, você pode pegar seu dedo e apertar essa mancha. Se você apertar essa mancha e ao redor do local onde você apertou, a tonalidade da pele voltar à cor normal, a gente considera como sendo um eritema. Então, eu posso fazer isso também, claro, se eu for fazer isso lá na minha farmácia, e eu quero ver se de repente aquela vermelhidão do paciente está ligado com um eritema ou é um outro problema, eu vou lá e pego um tubo de ensaio ou uma lâmina de vidro
e aperto essa lâmina ou esse tubo de ensaio na pele da pessoa. Se aparecer, né, aquela descoloração e a pele, na verdade, voltar à coloração normal, a gente considera como eritema. Caso eu faça essa pressão e a pele continue avermelhada, daí já é outra coisa, já a gente já vai buscar outros tipos de problemas que podem estar ligados com essa vermelhidão da pele. Tranquilo até aqui? Todo mundo aqui já um dia ficou com a pele avermelhada e percebeu que quando apertava a pele voltava à cor normal? Não? Não. Não? Nunca ninguém foi para a praia e se queimou? Quando a gente vai para a praia e a gente tem queimadura de sol, se a gente apertar essa parte avermelhada, facilmente a gente percebe que ela fica, volta à cor normal da pele. Naquele momento que você pressiona, né? Você parou de pressionar, ela volta a ficar vermelha. Então, esse é um eritema que a gente chama de eritema puro, porque ele está ligado, sim, com a questão da queimadura, né? Da incidência da radiação solar, mas a radiação solar faz com que também os nossos vasos superficiais dilatem, e isso faz, então, com que a, a nossa pele fique avermelhada. Então, são os dois motivos, né? A própria incidência da radiação, junto com a vasodilatação ali na superfície. Os dois fazem com que a pele fique vermelha. E eu vou lá e se eu apertar, eu vejo que a pele volta na tonalidade normal. Parei de apertar, ela volta a ficar vermelha. Isso é interessante porque ajuda a gente a diferenciar outras doenças como a escarlatina. A escarlatina, muitas vezes, ela tem essa a característica de deixar a pele totalmente avermelhada ou, muitas vezes, manchas pela pele, né? Então, grandes extensões avermelhadas. A escarlatina, na verdade, a gente acaba por detectar mais com uma facilidade maior, não pelas manchas em si, né, mas principalmente pela língua que fica violeta, púrpura, eu não sei, um vermelho bastante forte, bastante característico. Vocês já chegaram a ver como é que fica? Alguém já viu? Já. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto aqui no Google. Tem gente que nunca viu e nunca ouviu falar. Então, na escarlatina aparecem essas manchas, né? E às vezes a gente, então, deixa eu ver se eu acho uma bem característica aqui. A gente, para identificar bem, ah, acaba olhando, claro, fazendo esse teste da pressão, mas ao mesmo tempo também a gente olha a língua, se a língua ficar mais ou menos vermelho assim, um vermelho super forte, às vezes bem mais forte que isso, então não é aquele vermelho característico da língua. Vocês estão vendo, né, a foto? Conseguem enxergar? Então a língua ela acaba ficando bem, com um tom bem mais forte, que é o característico da escarlatina. Bom, então esse é o eritema que a gente chama de puro. Ele é vermelho, né? A pele fica avermelhada, pode ser em manchas ou partes, né, da pele ou como um todo, mas a gente já sabe que é eritema se apertar a pele. Apertou, ficou esbranquiçado no local, ficou mais claro no local, a gente já sabe que é um eritema e não é, por exemplo, a escarlatina ou outro problema, uma alergia, qualquer outra coisa que possa deixar a pele avermelhada.
E a gente tem também um eritema que é um pouquinho mais diferenciado, digamos assim. Vou até aumentar a foto aqui para que vocês consigam ver melhor. Então, ele tem as características de eritema, se eu for ali apertar, ele vai ficar com o tom mais claro. Só que se eu passar o dedo, ou passar a mão na superfície dessas manchas, eu sinto que ela está com a pele mais grossa. Então, na verdade, o que acontece aqui é um processo de formação do eritema, então, pelo aumento da circulação ali no local, e também o aumento da produção de queratina nesses locais. Então, essas manchas, vocês vão perceber, se vocês passarem a mão, que ela é bastante áspera, ela é bastante rugosa, tá? Mas é considerado ainda um eritema, só que a gente chama, então, de eritema associado a escamas. Então, isso acontece algumas vezes, em alguns casos, como a psoríase, na ptiríase versicolor e outros casos bem característicos. Então, a gente ainda considera como sendo o eritema, só que não é o eritema puro, é o eritema, né, que está associado a algum outro tipo de problema de pele. Esse, então, é o eritema. O outro caso que a gente tem é a chamada eritrose. A eritrose, na verdade, não é um problema, não é uma anomalia, simplesmente é uma característica. É uma característica de certas pessoas. E o que é a eritrose? É aquele aparecimento daquela vermelhidão no rosto, que é bem característica, né? Mais aqui na maçã do rosto, tudo mais, quando a pessoa fica envergonhada, quando ela de repente bebe um pouquinho mais, algumas pessoas tomam café e ficam com o rosto avermelhado, mudança de temperatura, né? Então, em época muito fria, a pessoa fica mais avermelhada. Então, a eritrose não é nada mais, nada menos do que aquele rubor característico que algumas pessoas têm. Algumas pessoas têm esse rubor mais forte, algumas têm esse rubor mais fraco, né? Então, depende muito de raça, de questões genéticas e tudo mais. Então, vocês vão ver muitas vezes, né, esse tipo de mancha avermelhada na pele, mas é uma mancha que não é permanente. Então, ela desaparece da mesma forma que ela aparece. Aquela que você, por exemplo, fica vermelho por timidez, né, ela aparece, daí, de repente, o problema que estava te deixando envergonhado desaparece, a mancha também desaparece junto, né, na mesma forma. Então, a eritrose não é uma anomalia. Na verdade, ela é uma característica de algumas pessoas. O problema é quando essa eritrose se transforma em algo permanente. Então, enquanto ela é só esse rubor temporário, tudo bem. O problema é quando, de repente, você tem esse rubor temporário e, com o passar do tempo, isso pode se transformar num rubor permanente. Então, a pele ficar avermelhada sempre, eternamente, vamos dizer assim. Aí já é um outro problema, que a gente já vai voltar a falar um pouquinho mais à frente. A telangiectasia são dilatações de vasos também que estão na superfície, né? Só que eles dilatam e eles acabam rompendo. E isso faz com que a pessoa, então, fique com essas pequenas varicoses na superfície da pele, né? Que tem um aspecto, assim, de um mapa. Então, isso é um problema de circulação também, né? Uma anomalia de circulação, que não tem também muito o que se fazer, além de tentar, de alguma forma, fazer com que a pessoa ingira alimentos que melhorem a resistência dos vasos, né, para que eles não
rompam com tanta facilidade, ou tome algum tipo de produto, um fitoterápico. Tem alguns fitoterápicos aí que ajudam bastante a melhorar a resistência dos vasos e tudo mais, então não tem muito o que se fazer. Algumas pessoas têm isso, e acontece geralmente no rosto, né? Então, muitas vezes, elas acabam se utilizando de cosméticos para fazer a cobertura disso aqui, para fazer com que essa situação aqui acabe por ficar escondida. Caso contrário, é só mesmo a utilização de alimentos ou alguns fitoterápicos que fazem essa melhora, né, na estrutura dos vasos sanguíneos. Aqui a gente vai falar rapidamente de um problema de pele que não é ligado com questões de vascularização. Mas é preciso que vocês entendam ele para que a gente possa falar de um outro problema que é ligado sim com vascularização, aí tem o problema de vascularização, mas que tem algumas características muito semelhantes à acne. Então, e muitas vezes as pessoas vão até o dermatologista vê aquela situação, como é muito, em muitos casos é muito parecido com a acne, ele passa a tratar aquilo como sendo acne, e passa anos e anos tratando a pessoa como se a pessoa tivesse acne, e na verdade ela não tem acne, é um outro problema, que sim, esse sim tem relação com vascularização. Mas vamos falar da acne, porque daí a gente fala dessa outra doença, para que vocês vejam que ela tem características muito semelhantes. Então, porque assim, vamos falar só rapidamente, porque se a gente for falar de acne de uma forma profunda, a gente pode fazer aí um curso de 6 meses só de acne, né? Então, a acne, o que que é? É uma doença de pele, sim, ela é muito característica, ela é bastante comum, principalmente em certas épocas da vida das pessoas, principalmente ali na mudança hormonal que todo mundo sofre quando está passando para idade adulta. Em algumas pessoas, essa mudança hormonal, ela afeta mais, em outras, essa mudança hormonal afeta menos as pessoas e as próprias, o próprio metabolismo, né, e então a própria produção de oleosidade. Então, em muitos casos, a gente vai ter aí pessoas que produzem uma quantidade maior de oleosidade, que às vezes começa lá na puberdade e vai vida adulta dentro, né? Então, tem alguns casos bem característicos. Tem alguns casos em que a pessoa, né, começa a mudança hormonal, depois que encerra todo esse processo, a pele dela volta a ter uma oleosidade dentro da normalidade. Então, varia muito de pessoa para pessoa. E os processos também acabam, digamos assim, a gravidade vai variar muito de pessoa para pessoa também. Então, tem gente que passa uma vida toda tendo acne de grau 1, que é aquela acne mais tranquila, mais, digamos assim, que traz menos traumas, e tem gente que acaba passando quase que uma vida toda tendo acne de grau 4, que é bastante problemática. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Aumenta, né, voltando aquilo que a gente já falou lá anteriormente, deixa eu aumentar aqui, a gente vai ter, então, durante esse processo hormonal, principalmente, o aumento da produção de oleosidade lá no folículo piloso e nas outras glândulas também que jogam lá na oleosidade lá na pele. Aí o que acontece? Muitas vezes ocorre também, ao mesmo tempo, o processo descamativo aqui da célula, da camada de células córneas, né?
E muitas vezes essa oleosidade, ela é produzida aqui no folículo e vai sendo jogada aqui para a superfície, ela vai sendo empurrada aqui pelo folículo piloso para que ela vá lá para a superfície. Aí ela chega lá na superfície, próximo ao folículo piloso, ou até mesmo dentro ali, superficialmente do folículo piloso, acaba tendo um monte de célula morta. E as células mortas acabam se misturando com a oleosidade, e às vezes o próprio processo de essa oleosidade chegar na superfície da pele, junto com processos de oxidação e tudo mais, fazem com que essa oleosidade ela deixe de ser um óleo líquido e passe a ser um óleo pastoso, como a banha, né, que ou a manteiga, que são óleos semissólidos, né? E muitas vezes isso faz com que essa oleosidade, então, mais viscosa, junto com essas células mortas, acabe entupindo o folículo piloso, né? E formem tipo uma rolha aqui. Então, vejam aqui, a gente tem a formação de uma rolha de cera, né? De óleo sólido junto com células mortas e tudo mais. Aí o que acontece? Ocorre o fechamento do folículo, porém a produção de oleosidade aqui continua a todo vapor, né? Então essa oleosidade começa a acumular, acumular, acumular e, de repente, ela começa a aflorar na superfície. E aí a gente tem lá a formação daqueles pontos amarelados ou formação daqueles pontos vermelhos, que começam a ficar inflamados e ficam cada vez mais vermelhos, às vezes formam nódulos e tudo mais, e a gente tem aí a acne nas suas diversas possibilidades de aparecimento na superfície da pele. Então, basicamente, a acne está ligada com esse processo de fechamento dos folículos, e daí tudo que vem depois, né, está ligado com esse represamento dessa oleosidade. E daí essa oleosidade vai trazer as características secundárias e terciárias da acne. Vamos colocar aqui na frente a classificação da acne conforme a sua gravidade, então. Então, a gente tem o grau 1, que é aquele grau menos grave, né, o mais simples, entre aspas, né, que a gente tem, então, presença de comedões abertos e fechados e poucos sinais de inflamação. O que é um comedão? O comedão é aquilo que a gente conhece como... Nossa, me fugiu a palavra. Cravo. Então, o aparecimento dos cravos está ligado com essa produção excessiva de oleosidade, e então esses comedões eles podem ser abertos ou fechados, ou seja, eles podem estar ali fechando totalmente o folículo piloso, ou eles podem estar fechando parcialmente esse folículo piloso. Então, é o processo inicial e não tem, assim, muita coisa que a gente visualmente perceba. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, visualmente, a gente vai perceber mais ou menos isso que a gente está vendo aqui. Então, alguns pontos avermelhados de inflamação, né, alguns pontos de inchaço ligados com esses comedões, às vezes alguns pontinhos amarelados, mas pouca coisa. Quando ele evolui para um chamado grau 2, continua, então, o aparecimento desses comedões abertos e fechados, começa a aparecer mais inflamação, então, mais pontos avermelhados, às vezes já são manchas avermelhadas maiores, né? E aparecimento de pus com uma frequência muito maior. Então, a gente já começa a ver mais
o aparecimento das chamadas espinhas. Um grau 3 já é um grau mais severo ainda. A gente vai continuar tendo os comedões abertos e fechados, vai continuar tendo pus, vai continuar tendo inflamação e vai começar a aparecer uns nódulos, que a gente chama de nódulos inflamatórios. Então, são nódulos mesmo, então são bolas, né, que estão abaixo da superfície da pele, são bolas que são rígidas e a gente consegue sentir bem a textura delas. E, obviamente, em toda a região onde essas bolas estão, para estar tudo inflamado, tudo muito avermelhado. E o grau 4, né, que é o grau mais grave de todos, aparece tudo isso, né, que a gente viu antes, aparecem os nódulos e aparecem também os chamados cistos, que são, então, grandes áreas que tem no seu interior uma quantidade bastante grande de pus, né? Grande quantidade de material oleoso. Então, são grandes áreas que aparecem, que você aperta, elas são amolecidas, e que a gente chama de cistos. Então, são aquelas áreas que muitas vezes precisam ser drenadas para retirar todo aquele material que está preso ali dentro. E o que a gente tem, então? A chamada acne. A acne, então, basicamente é isso, e ela está muito ligada com essa produção excessiva de oleosidade. Hoje a gente tem tratamentos muito mais modernos do que antigamente. Antigamente você utilizava lá, a gente manipulava lá nas farmácias de manipulação produtos à base de enxofre, resorcina, não sei o quê, que davam uma ajuda, mas não traziam uma melhora muito significativa. Hoje a gente tem, então, tratamentos com laser que são bastante, digamos assim, que eles auxiliam bastante na melhora desses quadros, principalmente nesses casos mais graves, né? O laser faz existe lá um comprimento de onda específico para acne, então ele faz um processo de eliminação de todos esses problemas. E a gente tem, claro, a utilização hoje do Roacutan, que eu esqueci o nome do sal agora, mas que é um tratamento assim que traz um resultado bastante visível, bastante significativo para a pessoa que faz esse tratamento. Eu, particularmente, acompanhei algumas pessoas que fizeram o tratamento completo. Então, eu peguei desde a primeira compra do Roacutan, ou do genérico, que eu não me lembro do nome agora, e acompanhei, né, a pessoa indo na farmácia todos os meses para pegar o medicamento, até fazer o tratamento completo. E a gente percebe, eu percebi visivelmente, assim, a evolução mês a mês de cada uma dessas pessoas que eu consegui acompanhar durante o tempo que elas fizeram o tratamento. De você ver a pessoa inicialmente com acne lá do grau 4, a pior de todas, e mensalmente, né, cada vez que ela ia lá buscar um medicamento novamente, você perceber que a pele estava voltando à normalidade. Em casos que, inclusive, de a pele voltar para um estado assim que aparentemente parece que a pessoa nunca tinha tido acne na vida, de tão perfeita que a pele voltou a ficar, a se regenerar. É bem interessante isso. Claro, isso associado a outros tipos de tratamento, a várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas por que eu estou falando de acne aqui?
se não é um problema de vascularização. Porque existe um problema que está ligado com vascularização, que é chamado de acne rosácea, ou tem gente que chama só de rosácea, mas muitas vezes é chamado de acne rosácea porque aparentemente a pessoa passa pelos mesmos graus de problema da acne. Então, como eu comentei anteriormente, muitas vezes a pessoa é tratada como tendo acne e, na verdade, ela tem rosácea, que é problema de mais voltado à questão da circulação mesmo, dos vasos sanguíneos. Como que isso acontece? Então, ela começa tendo uma eritrose, né? Então, a eritrose inicialmente, como está aparecendo aqui, né? Ela surge na testa, aqui na asa do nariz, na maçã do rosto, no queixo, mas ela começa com uma eritrose comum, ela aparece, essas manchas, de repente desaparece. Até que, a partir de um determinado momento, ela fica permanente, e a pessoa, então, passa a ter isso o tempo todo. E com o passar do tempo, a situação da pele vai piorando, vão começando, além dessa vermelhidão, de repente ela poder ficar cada vez mais forte, mais evidente, começam a aparecer algumas pápulas, né? E depois essas pápulas se transformam em pústulas, que são aquelas, digamos assim, as pápulas seriam locais onde você percebe que tem alguma substância líquida ali dentro, então, como se fosse um colchãozinho cheio de líquido, né? Que você aperta e você sente que tem um líquido ali dentro, e depois, com o passar do tempo, esse local rompe e começa a soltar todo esse líquido. Então, isso acontece assim, né? É uma evolução que acontece. Então, vai chegar um determinado momento que vai ficar muito parecido com a acne. Então, por isso que até alguns médicos dermatologistas acabam mesmo confundindo a rosácea com a acne. Só que chega num determinado ponto que ocorre um desenvolvimento maior ainda do problema. Então, aqui tem um exemplo da acne rosácea, em que ocorreu um aumento dessas pápulas e tudo mais, e a formação das pústulas também, e começou a criar esses aumentos, desordenados de pele, né, nesse caso aqui no nariz do paciente, mas isso pode acontecer em outras regiões também. É muito frequente no nariz. Então, acaba que passa de uma fase que parece muito com espinha e ocorre o aparecimento desses crescimentos anormais aí da pele. Então, isso faz com que a pessoa fique com uma aparência deformada, né? E aqui nesse caso, por exemplo, dá para perceber que chegou a fechar as narinas do paciente, né? Então, ele já não estava mais respirando pelo nariz. Então, já traz outros problemas associados a isso, além da questão estética, da questão visual da coisa, né? Aí existem alguns processos que podem ser feitos que acabam com isso facilmente. Tem um programinha que eu vejo na TV, não me lembro o nome desse programa, que toda semana passa, e é sempre uma dermatologista que trata problemas, né, relacionados à pele. Então, eu já vi alguns casos como de acne super grave, e eu já vi um caso de acne rosácea que a pessoa que foi fazer a consulta, e daí acabou fazendo um tratamento com ela, tinha exatamente esse problema. Então, simplesmente
ela pegou um equipamento de laser, tinha lá um filtro específico para isso, e o laser foi queimando toda essa parte aqui, e tudo isso foi desaparecendo. E, basicamente, numa sessão, ela conseguiu tirar todas esses crescimentos anormais aqui, e o nariz dele, depois de alguns dias, voltou à normalidade exatamente como está aqui. Então, com um tratamento estético, é possível fazer a reversão desse tipo de problema. Claro que, nesse caso aqui, a pessoa provavelmente levou muito tempo até ir buscar um tratamento. No caso que eu vi na TV também, o homem já tinha esse problema, já fazia mais de 10 anos. A coisa vai aumentando de tamanho, né, até o momento que chega em algo assim assombroso. Mas, muitas vezes, a detecção inicial disso, né, por um dermatologista, já faz com que o procedimento estético seja feito ali e o problema simplesmente acabe. Na verdade, pode ser que ele não acabe, pode ser que, como não existe uma cura, 100% de cura para isso, pode ser que ocorra novamente, né, um novo processo de crescimento anormal, mas, né, daí a pessoa já sabe que existe um tratamento, provavelmente ela deve procurar um dermatologista, um esteticista, não sei se esteticista pode fazer isso exatamente, mas vai procurar um profissional para evitar que a situação volte a ficar daquele jeito. Então, por isso que eu coloquei a acne ali no meio, para que vocês entendam que ela pode ser muito parecida até um certo ponto, e que existe uma confusão bastante grande. E falando ainda de um outro problema ligado com a circulação, a gente tem os chamados angiomas ou hemangiomas, que são, na verdade, pequenos vasos que acabam subindo até a superfície da pele e acabam ficando exatamente com esse aspecto aqui. É muito comum a gente ver isso na cabeça de crianças pequenas, que simplesmente aparecem, mas não tem importância nenhuma esse tipo de angioma. Eles não trazem problemas futuros, não trazem nada. Só esteticamente eles não são muito bonitinhos, né? Quer dizer, eles podem trazer problemas, sim, se a pessoa começar a mexer, a tentar espremer, achando que é uma espinha, alguma coisa assim do gênero, aí sim pode virar um problema, né, mais sério. Caso contrário, com um tratamento rápido, com uma cauterização ali no local, esse problema desaparece. É mais uma questão estética do que qualquer outra coisa. Falando das anomalias pigmentares agora, ou são chamadas também de discromias. Então, aqui a gente tem algumas alterações que estão ligadas com a produção do pigmento. Então, o pigmento, a nossa melanina, de repente, por algum motivo, passa a ser produzida de uma forma diferente do normal. Então, isso vai trazer, de alguma forma, alguma característica para a superfície da nossa pele. Então, são sempre alterações que estão ligadas com a produção normal, né, anormal, no caso de pigmento. Às vezes para mais, às vezes para menos, ou até, em alguns casos, até a ausência de pigmentação. Tem algumas que são bastante simples, tem algumas que podem trazer problemas futuros. Então, é bom sempre ficar bastante antenado em relação a isso. Bom, primeiro tipo de hiperpigmentação que a gente tem, então, excesso de produção de pigmentação, na verdade, é uma situação corriqueira, uma situação normal, que é a formação das chamadas efélides ou as sardas, né, da pessoa ruiva.
Então, é uma produção que é característica desse grupo de pessoas, né? E que, na verdade, não traz nenhum tipo de problema. É uma situação que a gente considera como normal. Então, ocorre o acúmulo de pigmentos e alguns pontos, né? Formando aquelas chamadas sardas, né? Aquelas manchinhas que são mais escuras, né? Que tem uma coloração mais escura do que o tom da pele normal da pessoa. Vocês vão perceber que sempre, ou na maior parte dos casos, as pessoas que têm sardas, elas têm uma pele muito branca. Então, aparentemente, parece que a pele como um todo não recebe a quantidade, entre aspas, normal de melanina, né? Então a pele acaba ficando mais clara, mas tem alguns pontos que essa melanina se concentra mais. É como se ela fosse distribuída de forma irregular. Então, vai ter os pontos onde está mais escuro, né? Formando as manchinhas, e o restante da pele um pouco mais claro por não ter, entre aspas, quantidade suficiente de melanina, né? Uh, não traz problema nenhum. O único problema que pode trazer tá ligado com a questão da pessoa achar que esteticamente aquilo não é bonito. Principalmente as pessoas que têm as sardas, às vezes elas têm um pouquinho de preocupação quanto a isso, né? Mas isso não traz nenhum tipo de problema físico, nada disso, né? Uma coisa só que é interessante é que quando a pessoa toma sol, às vezes ela toma sol achando que vai bronzear mais a pele e as manchas vão ficar mais uniformes em relação à tonalidade que a pele vai adquirir, mas na verdade o que acontece é que as manchas acabam ficando mais evidentes ainda, porque elas escurecem mais ainda com a, a exposição ao sol. Outro tipo de mancha que a gente tem são os chamados lêntigos ou lentigos, depende da forma que as pessoas leem, que são manchinhas que parecem lentilhas mesmo, né? Então, elas aparecem na superfície da pele e elas têm uma característica, então, de que elas têm essa coloração mais escura, que pode passar de um amarelado escuro até um marrom mais escuro, porém, elas sempre vão ser manchinhas nessa forma de lentilha mesmo, com as bordas muito bem delimitadas. Então, aqui a gente consegue perceber exatamente onde que acaba a parte manchada da parte não manchada, né? Então, quando você tem esse tipo de mancha e você se preocupa com isso, você vai até um dermatologista. Quando ele faz essa avaliação e ele vê que essas manchas são todas bem delimitadas, ele já te tranquiliza, porque esse tipo de mancha não traz problema nenhum. Outros tipos podem trazer. Outro tipo de hiperpigmentação que a gente tem são os chamados nevos, os nevos pigmentados, que são, na verdade, tumores que se desenvolvem baseados nas células de pigmentação. Então, as células de pigmentação que estão mais abaixo, elas acabam sofrendo transformações e formando, então, esse tipo de, de mancha na superfície da pele, né? Mas também não têm características malignas. Outro tipo de hiperpigmentação que a gente tem é o chamado cloasma, ou a máscara de gravidez, né, ou mancha de gravidez, que é aquela mancha que muitas vezes surge rapidamente, praticamente assim, do nada, surge no rosto, principalmente das mulheres grávidas. Ela tem características
diversas, pode ser uma mancha mais clara, mais escuro, o formato é muito variável, tal. O grande problema é que ela surge durante a gravidez e depois, muitas vezes, ela perdura, e é de difícil tratamento. Então, né, às vezes é preciso fazer vários tipos de procedimentos e tratamentos e produtos diferentes para conseguir ou eliminar, ou pelo menos deixar essa mancha muito mais clara e quase imperceptível. Não se sabe exatamente por que ela surge, e também não se sabe por que é tão difícil fazer a retirada dela com os mais variados tipos de tratamento. Outro tipo de mancha que a gente tem está ligado com a idade mesmo, né? Então, são as manchas ou melanoses senis. São aquelas manchas que aparecem com a idade, aparecem nos locais onde sempre a pessoa tomou mais sol na vida, né? Então, onde sempre teve mais exposto, então é rosto, nas mãos, braços, né? E são simplesmente concentrações altas de melanina. O nosso organismo vai envelhecendo, ele vai perdendo um pouco a sua precisão, né, e de repente ocorre a formação e liberação de melanina em alguns pontos específicos da nossa pele, né, sem, às vezes até sem a própria exposição solar. Então, é, já é uma desregulação do nosso próprio organismo, mais no final da vida, né? Tem outro tipo de problema que muitas vezes é confundido com essas manchas de idade, né, que são as queratoses senis ou melanoses solares. São manchas também senis, igual às anteriores, porém elas têm uma característica um pouquinho diferente, que elas são, além de ter essa cor acastanhada ou até mais escura, elas têm revestimento de queratina. Então, quando a gente passa a mão na superfície dessas manchas, se for nessa mancha senil normal, a gente passa os dedos, passa a mão em cima dessas manchas na pele e a gente não sente nenhum tipo de rugosidade, nenhum tipo de aspereza, nada disso. Já nessas queratoses senis, as manchas estão ali, se a gente passa a mão na superfície, a gente sente que elas são ásperas, que elas estão levantadas na superfície da pele. Então, o que acontece? São manchas que, além de ter essa produção, né, essa concentração de melanina ali, elas têm um aumento da produção de queratina na superfície da pele. Essas manchas, elas são mais perigosas. Se elas são aquelas que, se elas começam a crescer, a se desenvolver, começam a perder também aquela característica de elas serem bem delimitadas, perder essa delimitação, então elas podem evoluir para um câncer. Então essas são mais complicadas. E outro tipo de hiperpigmentação que a gente tem é chamada dermatite por perfume ou por bijuteria, que é aquele aparecimento daquelas manchas na pele, quando a pele tem algum tipo de sensibilidade a alguma substância, né, que está contida no perfume, ou ela tem sensibilidade a algum tipo de metal, né? Geralmente as bijuterias, né? Então a gente vê a pessoa fica com a pele avermelhada no local onde foi espirrado o perfume, ou fica com a pele avermelhada onde teve o contato do metal, né, com a pele, às vezes com inchaço no local e tudo mais. E é um tipo de hiperpigmentação também, porque acaba formando essa pigmentação, essa produção de melanina na superfície, né? E essa produção de melanina pode ser mais permanente. Não permanente, mas mais duradoura.
Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas a pessoa está com toda essa região avermelhada aqui, e pode ser que ela retire esse anel, essa aliança, sei lá o que é, e aquela mancha persista por um bom tempo ainda antes de desaparecer, porque, na verdade, não é questão de irrigação sanguínea ali, é questão de hiperpigmentação mesmo. E, por último, a gente tem as melanodermatites por fotossensibilização. Então, são a formação de pigmentação, às vezes, aqui a gente vê no rosto, na boca, além do inchaço, né, do lábio aqui, provavelmente ligado a algum tipo de processo alérgico referente ao medicamento, né? Mas ficou tudo muito vermelho, a pele está toda muito vermelha, e essa vermelhidão, essa pigmentação está muito ligada com alguns medicamentos que podem ser fotossensibilizantes, ou seja, são medicamentos que você pode utilizar e de repente você deve evitar ser exposto ao sol, porque senão vai ter essa sensibilização. Aqui, até agora, a gente falou de hiperpigmentação, né? Mas a gente tem casos em que ocorre uma diminuição da pigmentação ou até a própria ausência de pigmentação. Então, quando a gente tem a ausência, a gente chama de acromia, né? A de não e cromia de cor, então sem cor. Ou hipocromia, quando ocorre a diminuição da pigmentação. Então, nas acromias, a gente vai ter a total falta, né, de cor, né, de pigmentação, e nas hipocromias a gente vai ter, muitas vezes, manchas mais claras, né, às vezes manchas pequenas, às vezes manchas grandes, mas elas são mais claras, mas a gente percebe que ela tem uma certa tonalidade, porque existe a formação nem que seja pouca, mas existe a formação de melanina. No caso do vitiligo, às vezes a gente tem as duas situações, às vezes até na mesma pessoa, pontos aonde ela não tem produção nenhuma de melanina e locais aonde ela tem a produção diminuída. Então, tem acromia e hipocromia ao mesmo tempo. Tem até uma foto aqui para que vocês vejam. Aqui a gente está vendo, então, no caso desse rapaz aqui, ele tem, né, uma acromia, porque a gente percebe que não existe pigmentação nenhuma nessa região aqui, então é completamente branco, porque realmente não existe a presença de pigmento ali naquela região. Aqui, do lado direito, também é a mesma coisa, um caso em que existem regiões onde existe uma ausência total de melanina, de pigmentos, né? E aqui a gente já vê um exemplo de uma diminuição, né, uma hipocromia, uma diminuição da produção. Então, a gente percebe que existe a formação dessas manchas aqui, porém, a pele aqui continua tendo um pouco de pigmentação, numa concentração menor, então essa parte é mais clara, mas continua tendo, diferente dos casos aqui das laterais. E a gente tem também os problemas de queratinização, né, que são os problemas ligados com a produção de queratina na superfície da pele. Então, a gente vai ter as chamadas hiperqueratoses, as paraqueratoses e as disqueratoses. Vamos ver cada uma delas. Hiperqueratose, então, é um espessamento anormal da camada córnea. Então, a gente tem uma produção aumentada, né, daquela última camada da pele, aquela camada superficial, que ao invés de ter lá 5, 6, 7 camadas, às vezes tem 10, 20, 30 de células córneas, né, que são revestidas de queratina, então elas acabam sendo mais
rígidas, né? E dessa forma a gente percebe, né, em alguns pontos do nosso corpo, esse espessamento, porque a pele fica mais grossa, entre aspas, né? Dois exemplos bastante comuns. A chamada ceratose ou queratose folicular ou pilar, que são ah, alguns pontos, é muito semelhante com o que a gente viu anteriormente. Só que aqui o fechamento do folículo piloso está ligado com a de produção de células córneas. Então, elas morrem com mais facilidade e tudo mais, e acabam, então, fechando os folículos pilosos, e dessa forma a gente percebe esse fechamento porque a pele fica toda cheia de bolinhas. Não sei se vocês já viram isso, não sei se dá para aumentar e ver melhor aqui, mas é aquela pele cheia de bolinhas. Então, isso aqui são todos folículos pilosos que estão fechados. E, por consequência, como os folículos pilosos estão fechados, às vezes, então, ou em muitos casos, na verdade, né, além dessas bolinhas que a gente acaba tendo na superfície da pele, a gente acaba tendo pequenas espinhas, né, porque fechando o folículo piloso, vai ter acúmulo de substância oleosa, né, de oleosidade que está sendo produzido lá nas glândulas sebáceas. Outro tipo de hiperkeratose que a gente tem são os chamados calos e verrugas. O calo não é nada mais, nada menos do que uma forma de proteção do organismo contra algum agente que está machucando uma determinada parte do corpo. Então, quando a gente utiliza um sapato apertado e começa a formar um calo, na verdade é o nosso organismo que está tentando proteger aquela área de ser mais machucada. Então, muitas vezes acontece a formação de uma bolha de líquido, né? Essa bolha de líquido, então, é como se fosse um colchão d'água que o organismo produz para que esse sapato, sei lá, o que esteja fazendo, machucando esse pé, por exemplo, pare de encostar diretamente lá na, nas partes mais inferiores, né, da pele, e machuque cada vez mais. Então, cria-se essa, digamos assim, essa bolinha de água para que o machucado, o produto que está machucando não consiga mais machucar com tanta força. E com o passar do tempo, ocorre a produção de mais e mais camadas de células córneas, fazendo com que aquela área fique bastante espessa, bastante grossa. Daí pode o sapato apertar ali que não vai mais machucar, porque está extremamente protegido com aquelas células que são mais rígidas. E a verruga, né, ela está ligada a, a um vírus, né, que entrou dentro do organismo, e esse vírus, então, é englobado por produção de células também córneas que envolvem totalmente esse vírus, e a gente percebe esse envolvimento do vírus com, né, aquela formação característica que a gente conhece como verruga. Que mais que a gente tem? As chamadas paraqueratoses, então, que são produções excessivas acabam aparecendo placas, né? Então, a produção excessiva de células córneas também, e elas acabam surgindo e aparecendo para a gente como na forma de placas. Então, isso aparece na dermatite seborreica, por exemplo, que a gente conhece como caspa, né? E que tem aquela caspa seca e a caspa úmida. A caspa seca é aquela que toda essa placa de células córneas se transforma em pequenas
escaminhas, né? E a gente percebe, então, aquela escamação branca. Existe aquela caspa úmida, que é a formação de grandes placas, né? Que acabam descamando e que dão uma característica bastante estranha para o couro cabeludo. Então, a caspa não é nada mais, nada menos do que produção em excesso de células córneas, né? Que acabam se transformando, então, naquelas pequenas escamas ou naquelas grandes placas. E na psoríase também a gente tem, em alguns casos, né, em alguns pontos do organismo das pessoas que têm a psoríase, a formação de placas, também como está aparecendo aqui. Então, são produções excessivas de células córneas que acabam aparecendo na superfície da pele como grandes placas. Então, são placas secas e são bastante rugosas. São bem características. E, por fim, desculpem essa foto, mas foi a única foto que eu consegui encontrar para mostrar o que é uma disqueratose. Eu não consegui encontrar nenhuma outra, porque é um problema bastante difícil de encontrar, é uma doença bastante rara, essa doença de Darier, que ela aparece na pele, então, com a formação dessas manchas avermelhadas. Essas manchas avermelhadas, elas acabam tendo a formação de placas na sua superfície, e não sei se vocês conseguem perceber direitinho, mas parece que elas são bem delimitadas, né, essas manchas. Então, elas são de um vermelho mais vivo nas bordas. Isso indica os processos de crescimento, indica que nessas partes mais avermelhadas elas estão se expandindo. Então, elas costumam se expandir, né, aumentar de tamanho e começam a se unir e formar placas cada vez maiores. Então, elas acabam, num determinado ponto, transformando todas essas pequenas placas numa grande placa só. O grande problema é que elas têm, muitas vezes, inflamações e infecções locais que acabam se abrindo e soltando líquidos mal cheirosos, que fazem com que a pessoa fique, muitas vezes, acabe se trancando dentro de casa e não consiga ter uma vida normal por esse tipo de problema. Estamos encerrando já, falando agora das dermatoses desmetabólicas, que estão ligadas, então, com problemas de metabolismo. Geralmente, quando a gente fala de dermatoses desmetabólicas, a gente está falando do xantelasma, que é um problema que está ligado com o excesso de o metabolismo dos lipídios, ele está alterado e ocorre uma produção excessiva e ocorre, muitas vezes, depósito de lipídios de forma excessiva na superfície da pele. É muito comum a gente ver, então, na região dos olhos, às vezes abaixo dos olhos e às vezes acima dos olhos. Então, esses depósitos amarelados de gordura, já demonstrando que a pessoa tem esse problema metabólico. É de fácil tratamento também, é fácil de retirar, porém, né, se a pessoa não fizer um tratamento para tentar regularizar o metabolismo e todo o processo de produção de lipídios e tudo mais, é possível que isso possa voltar. E por último, como a gente falou lá no começo, né, a gente ainda tem as dermatoses de origem infecciosa, mas como não é de interesse para a nossa área aqui, a gente não vai abordar, ok? E é isso que a gente tem para hoje. Pergunto, dúvidas? Alguma colocação, alguma coisa?
Não? Só na Eu vi hora que da a... prova. Oi? Só na hora da prova. Ah, só na hora da prova. Tá É. bom, então. Eu vi que a Mísia... Obrigado, Mísia, por me lembrar. Eu não lembrava da isotretinoína, né? E ela comentando que filho fez 6 meses de tratamento, né? E ficou com a pele lisa. Na verdade, ocorre, então, essa questão da diminuição da produção da oleosidade, né? O grande problema da acne está ligado com a oleosidade, então o fato de diminuir, né, a oleosidade faz com que ocorra a diminuição do tratamento. Geralmente, né, isso resolve. Tem alguns casos que depois a pessoa para de tomar e ocorre novamente a volta da produção de oleosidade de forma excessiva, mas geralmente é suficiente para regularizar. Porém, né, fica aquela sensação realmente de pele seca. Faz tempo que ele terminou o tratamento, Nise? Sim? E regularizou a pele ou ele continua com a pele mais para seca? Regularizou? Geralmente é isso que acontece, isso que é o bom. Durante todo o tempo do tratamento, a pessoa fica com a pele super seca e tudo mais, né? Aí acaba o tratamento e a pele volta à normalidade, né? Ela não volta mais àquela produção excessiva que ela tinha antes. Pele, cabelo, cabelo também, que maravilha. E a pele fica assim, né? Parece que nunca teve absolutamente nada. Isso que eu acho o mais impressionante de tudo. Bom, por hoje é isso, gente. Então, já que as dúvidas vão vir nas provas, só